desobediência. É a desobediência à vontade de Deus. É a desobediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, que é perfeito, que traz para nós um caminho perfeito, um caminho sem instabilidade. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso nas outras lições também. Eu não tenho como, numa só lição, trazer todo o conceito a respeito de mandamentos, de leis e de todas as coisas que a palavra de Deus diz, porque nós ficaríamos aqui horas e horas. Então hoje eu quero me ater ao pecado, ao que é o pecado, onde ele nasce e como ele é consumado. Então nós estamos falando sobre o primeiro casal que foi por onde entrou o pecado, que é Adão e Eva. Então Eva, a palavra de Deus diz lá, onde nós acabamos de ler em Gênesis 3:6, diz que houve ali uma articulação, né, por parte da serpente, né, do diabo, fazendo com que Eva entendesse que aquele fruto que ela estava proibida de comer não era bem assim. Então, se você pega também o relato de Gênesis 3 e dá uma lida nele, você vai entender que o pecado, ele não acontece de imediato, ok? E é isso também que eu comecei falando para vocês. O pecado, queridos, ele tem uma transição. Ele tem um início, ele tem o meio e ele tem o fim. Elisângela, o que você quer dizer com isso? Se nós olharmos para a passagem do próprio Gênesis 3:6, se nós olharmos um pouco antes, nós vamos ver que Eva tem um bate-papo, né? Tem um diálogo com a serpente. E para a maioria dos estudiosos ou para a maioria das pessoas, esse diálogo ele não aconteceu numa conversa só. Esse pecado não foi consumado em um bate-papo de 2 minutos com a serpente. Você há de convir comigo que geralmente a gente, para cair em pecado, para cometer o pecado, a gente tem todo um caminhar, né, dentro de alguma situação para que aquilo aconteça. Eu vou falar aqui de Eva, mas vou citar alguns exemplos para que a gente possa entender o que eu estou querendo dizer aqui. No caso de Eva, muito provavelmente a serpente, o diabo, veio algumas vezes bater um papo com Eva. Tá? Isso eu estou supondo, tá? Olhando para o texto, nós estamos tentando fazer uma análise geral do texto para que a gente possa entender. Não está escrito, então não precisa procurar lá que você não vai achar isso que eu estou falando, mas a gente quer entender o contexto do que aconteceu aqui para que a gente possa entender o nosso contexto aqui, tá? Então, muito provavelmente, Eva tenha tido algumas conversas com a serpente, alguns dias, inclusive, de bate-papo com essa serpente, alguns momentos, né, em que ela teve, então, essa conversa com a serpente. Pode ter acontecido num momento só? Pode, mas, né, porque a palavra não nos fala sobre isso, mas eu quero dizer para você que tem toda uma sedução realmente através do diabo nas nossas vidas para que o pecado realmente seja consumado, ok? Então ele não acontece assim num instante somente. Alguns sim, mas a maioria não. Tem toda uma sedução realmente para que aquilo aconteça. Por quê? Lembra que eu falei no início da aula que o homem, dentro de si, mesmo sem ter nascido de novo, ele tem dentro de si a vontade de acertar o alvo. Então o homem, ele não tem a maldade, como que eu posso dizer, como raiz na sua vida. O pecado entrou na humanidade através aqui da desobediência de Adão e Eva, mas esse não era o propósito do homem, não era a origem do homem, não foi a maneira que Deus nos criou. Então eu quero crer que o homem em si mesmo, na sua essência, ele não tem o desejo pelo pecado, ok? Então a gente peca porque a gente nasceu já sem o espírito, né? O espírito morto por conta do pecado de Adão e Eva, da raiz ali, né? Então Adão e Eva estavam mortos, eles só tinham corpo e alma, automaticamente todos os filhos e toda a descendência e toda a humanidade nasceu com o mesmo DNA corrompido, tá? Então tem a ver com semente, tem a ver com o início, mas não tem a ver com essência,
não tem a ver com aquilo que Deus nos fez, nos criou, que é sem o desejo pelo pecado, sem o desejo do erro, sem o desejo de desobedecer a Deus, ok? Então, se Eva teve ali alguma situação, alguns momentos com a serpente, a gente não sabe, mas eu quero supor que isso tenha acontecido. Então, durante algum tempo a serpente seduz Eva, e aí nesse momento aqui, depois de alguns bate-papos, depois de algumas situações, Eva olha e é citado esse versículo: vendo a mulher que a árvore era boa. Então, sempre depois de algum momento de sedução, sempre depois de algum momento de, então, esse bate-papo com a serpente, com o diabo, ele vai tentar mostrar para mim e para você de que aquilo que ele está nos mostrando, de que aquilo que está na nossa frente é bom. Então, assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então você olhando para aquilo, os nossos olhos geralmente são realmente o início de todas as coisas para o pecado. Então você olha e fala assim, bom, não tem nada demais. Não tá tão ruim assim. Não é tão ruim assim isso que eu vou fazer. Não, mas acho que não é tão ruim assim. É sempre nessa dinâmica que a gente vai para o pecado, né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, não tinha nada feio diante de Eva, não tinha nada ruim, nada podre diante dela. Pelo contrário, a árvore era boa e agradável aos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Na outra versão, diz assim, ó. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se dela obter discernimento. Queridos, quantos de nós muitas vezes caímos em ciladas, caímos no pecado por achar que aquilo pode trazer alguma vantagem para nós, que aquilo pode trazer algum conhecimento além do que nós já temos. Se eu começar a citar aqui, nós vamos passar horas falando sobre essa questão do pecado e sobre as maneiras do diabo nos enredar no pecado e de qual maneira a gente consegue enxergar as coisas muitas vezes para cair em pecado. Mas vamos nos ater aqui a isso para que a gente não possa ter uma aula muito grande, mas se a gente precisar entrar nesse assunto num outro momento, a gente volta e fala um pouco sobre ele, ok? Então ela olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Então aí sim ela toma do fruto e come e também dá ao seu marido. Então assim, o início foi, que eu falei para vocês de que o pecado tem início, meio e fim. O início é dar ouvido à serpente. Então, Eva começou a dar ouvido para as ideias da serpente, para o bate-papo dela. O meio foi o quê? Então, a árvore é boa, o fruto é bom, eu posso, como o diabo está falando, eu posso ter mais entendimento, eu vou ter discernimento entre o bem e o mal, então eu vou comer. Então, a consumação do pecado aconteceu no momento que Eva comeu. Mas ela tinha ainda 2 momentos, que era o início e o meio, para tentar sair daquela situação. E é exatamente isso que acontece comigo e com você hoje também. Nós temos essa maneira de sair da consumação do pecado, no início ou no meio. Agora, depois de consumado, a única coisa que nós podemos fazer hoje é nos arrepender. Mas antes do pecado ser consumado, eu tenho 2 momentos, que é o começo e o meio. Então, eu quero te dizer que existe a possibilidade do homem não pecar. Por quê? Porque ele tem a divina semente, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, e esse Espírito Santo vai sinalizar no começo e no meio dessa situação para que o pecado não seja consumado, para que você não venha errar o alvo, para que você não saia, né, da vontade de Deus, você não desobedeça a Deus, porque se Eva tivesse se atentado no começo e no meio daquela situação toda, daquela sedução toda, com certeza ela não teria consumado o ato, ela não teria desobedecido a ordem de Deus, que era não comer daquele fruto. Né? Então, assim, todo um jardim ao redor dela com toda sorte de frutas e de toda a beleza que tinha provavelmente no jardim, mas o diabo faz com que a gente foque em algo e aí ele começa a dizer que aquilo que Deus disse não é bem assim, e aí ele começa a fazer a gente focar de que aquilo é melhor do que tudo que eu tenho, do que todas as coisas que estão ao meu redor, e eu acabo caindo.
Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para nós também, para os casados principalmente, né? O adultério. O pecado do adultério nada mais é do que você olhar ao redor e achar que tudo que está ao seu redor é melhor do que a sua esposa ou o seu esposo que você tem dentro de casa. Porque é isso que o diabo vai dizer. É isso que o diabo vai mostrar. Ele vai falar assim, então, lá é melhor. Não é bem assim, Deus não falou que é para você ficar só com a sua esposa. Não, não tem problema não, é só um dia, é só uma relação boba, sem sentido. Pode ficar lá com a sua esposa também, mas vamos, né, ficar aqui também com algo diferente, né? Essa pessoa aqui é tão legal, é tão bacana, olha como ela te... Então, assim, a sedução vai acontecer de forma com que sempre o diabo vai dizer que o que Deus disse não é verdade, e ele sempre vai mostrar que aquilo que você tem, que Deus já te deu, que é uma infinidade de bênçãos, não é o melhor para você. Sempre o que ele está te oferecendo é o que realmente vai ser o melhor para sua vida. Então a gente precisa ser atento para o início e para o meio, para que o pecado não seja totalmente consumado. E ainda que ele seja consumado, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que eu posso me arrepender e parar de ter a prática do pecado, não viver no pecado. É isso que a palavra está dizendo para mim. Vamos continuar aqui. O pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Segundo 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então, vocês viram que eu li novamente 1 João 3,4. Então, essa carta de 1 João, se você puder lê-la inteira, você vai ver que João está falando muito sobre essa questão do pecado, né? E aí a gente consegue entender alguns ensinos maravilhosos que ele traz para nós nessa carta. Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, além de você estar errando o alvo, você está justamente transgredindo uma lei que era perfeita para você. Então, as coisas elas são conjuntas, né, na nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do pecado também, no que Tiago fala para nós, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do pecado. Então, eu já entendi o que como ele é consumado, que eu não posso pecar, mas, Elisângela, então como é que isso acontece na minha vida? Como é que o pecado chega na minha vida? Como é que ele é consumado de verdade? Tiago vai trazer um ensino fantástico sobre isso para nós. Vamos abrir lá o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. É outro versículo que eu gosto bastante, porque aí tira a desculpa da maioria dos crentes de que ele não queria ou, né, que não era bem assim, mas a gente vai entender que cada um tem as suas dificuldades em particular e é nisso que eu preciso estar atento. Então, para muitos, o adultério é algo que nem passa pela cabeça. Para outros, é algo que está latente, é algo que está na cara, é algo que todo tempo persegue essa pessoa. Para uns, a pornografia é algo que nem passa pela cabeça. Para outros, é algo que também está ali toda hora, né, tentando a sua vida. Para outros é a mentira. Tem gente que não mente em hipótese alguma. Tem outras pessoas que a mentira é algo que ela comete toda hora, a todo momento. Parece que é uma rotina da pessoa, né? Assim como todo e qualquer pecado, queridos. Eu estou citando alguns pecados aqui que até aparentemente parece grande, né? E eu quero dizer aqui que não existe isso também, tá? Não existe pecado, pecadinho e pecadão, ok? Tudo aquilo que transgride os mandamentos de Deus é pecado, sendo ele pequeno, médio ou grande, é pecado, tá? Não existe superlativo ou eu não sei como é que é o diminutivo de pecado. Não existe isso, tá? Então ninguém, eu adulterei, então é um pecado enorme. Eu só contei uma mentirinha, é um pecado pequenininho. Não, é pecado, tá? Deus não diz que pecado tem manifestações maiores ou menores, tá? Não existe um pecado que pese mais, um pecado que pese menos. É pecado, é transgressão da lei.
é errar o alvo. Então, qualquer um, de qualquer tamanho, de qualquer espécie, de qualquer qualidade, é pecado. Errar o alvo é transgredir a lei. Errar o alvo é não acertar o alvo. Quando você acerta num alvo com arco e flecha o círculo do meio, do principal, mas você acerta no círculo, você acertou o alvo? Não. E quando você acerta o alvo lá naquela parte maior, você também errou o alvo. Então não importa onde a flecha pegue, se ela não for no meio, ela errou o alvo, ok? Então é isso que a gente precisa entender, não existe pecadinho e pecadão também. Então qualquer coisa que vier à sua mente aí sobre pecado, ou qualquer coisa que transgrida a palavra de Deus, que transgride a lei de Deus, é pecado. Ok? Vamos ver o que Tiago fala para nós, então? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha aqui o que Tiago fala para nós. Deixa eu pegar aqui. Versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Novamente, aqui nós temos um processo acontecendo, né? Nós vamos explicar isso um pouquinho mais, mas novamente aqui a gente percebe que o pecado é um processo, até ele realmente ser consumado. Vamos ler aqui novamente? Tiago 1, 14 e 15. Cada um, então eu e você, cada um de nós, porém, é tentado, então aqui nós estamos falando de tentação, não estamos falando ainda de pecado. Então nós vamos ser tentados, nós vamos ser seduzidos, nós vamos ser tentados pelo diabo. Aliás, perdão. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eu vou explicar isso para vocês, perdão. Sendo por este arrastado e seduzido. O que você está querendo dizer com isso, Elisângela? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Pelo próprio mau desejo. O que é isso? Lembra quando eu falei para vocês que nós já nascemos em pecado? E lembra que eu também falei agora há pouquinho para vocês que para algumas pessoas o adultério nem passa pela cabeça, para outras pessoas é muito normal, né? Esse pecado, muito natural, parece que persegue essa pessoa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso inimigo, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece as nossas maiores tentações. Sabe aquela história assim? Para alguns, o chocolate é meramente um doce. Para outros, que são chocolatras, o chocolate é algo extremamente tentador. Para quem você acha que o diabo daria uma barra de chocolate? Para quem tem simplesmente o chocolate como um doce, como qualquer outro, ou para uma pessoa que é chocolatra, né? Então, o diabo, ele nos observa. Elisângela, explica melhor isso. Vamos lá. Desde que você nasceu, lá do seu pai e da sua mãe, e você vai crescendo, existem algumas práticas na nossa vida de pecado que elas passam a ser uma prática, passam a ser coisas corriqueiras. No início, foi realmente uma sugestão do diabo, né? Então, ele vai pondo várias sugestões na nossa vida, várias situações vão acontecendo na nossa vida, e algumas a gente aceita, outras a gente rejeita, por afinidade, por situações, por várias coisas. Mas tudo isso é sugestionado para nós. E aí, através dessas sugestões que nos são dadas e através disso a gente vai adquirindo algumas práticas diárias, algumas práticas muito grandes na nossa vida, o nosso adversário, que foi o primeiro a sugestionar para nós, ele que nos seduziu debaixo desses pecados, para que nós desobedecêssemos a Deus, ele então conhece quais são os pecados que são mais fáceis para que eu e você caiamos. Tá? Então, o diabo, ele conhece as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores fragilidades, os nossos defeitos de caráter, ele conhece as nossas limitações. Por quê? Por observação.
Porque o diabo, ele nada mais é do que um observador do homem, para saber onde é que está frágil aquela situação para o homem, para que então ele possa trazer essa sedução e a gente possa cair, ok? Então, desde o momento em que eu nasci, eu vou crescendo como criança, né, como adolescente, e eu vou tendo manias, e eu vou tendo situações da minha vida que vão trazendo a prática do pecado. Então, para alguns vai ser algumas coisas, para outras, e aí eu vou crescendo e me torno talvez um adulto, um jovem, um velho, né? Não sei que idade você está assistindo agora. E através dessas práticas diárias, aquilo vai se tornando uma rotina para mim. Então, debaixo dessas práticas de pecado, é que nós somos então seduzidos. Então, o diabo nem precisa mais nos seduzir naquilo que nós já temos como prática. Sabe aquela coisa que você faz todos os dias? No dia seguinte, ninguém precisa falar para você fazer. Você já faz. Por quê? Porque já virou prática. Lembra quando eu falei que tem algumas pessoas que mentem com tanta facilidade porque aquilo virou rotina para ela, já virou uma prática, já tá no cotidiano, já tá enraizado nela aquela prática. Então ela vai pecar porque ela já está acostumada. É isso que acontece com o pecado. Então, quando o apóstolo Tiago está dizendo aqui nessa carta dele que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ele está dizendo que o nosso pecado, a partir de um certo momento, ele passa a não ter mais culpa no diabo, mas em nós mesmos. Nós é que somos tentados naquilo que a gente já está enraizado, naquilo que já é prática na nossa vida. O diabo nem precisa mais tentar. Por quê? Porque já é uma prática nossa, já é um costume nosso. Já desobedecer a Deus naquela área. Então, por isso que para algumas pessoas a dificuldade é numa área, para outras pessoas é em outra, e assim sucessivamente. Se você parar e analisar a sua vida, você vai ver que para você a sua dificuldade na santificação é uma área. Se você conversar com outra pessoa, você vai perceber que aquela situação que você tem dificuldade, para aquela pessoa ela já não tem. E aí você diz assim, mas meu irmão, meu querido, é tão fácil vencer esse pecado que você comete sempre. E ele vai dizer assim, para você, meu amado, é fácil. Para mim não é fácil. Por quê? Porque, na verdade, entra nessa questão da raiz que eu acabei de falar para vocês. Algumas pessoas vão encurtindo o pecado de tal maneira que aquilo vai virando uma raiz tão maligna na vida dele que o diabo não precisa mais nem tentá-lo naquela área. Já é uma prática natural. Para ter algumas pessoas que praticam alguns pecados com tanta naturalidade que realmente para ela aquilo é natural. Então, para algumas pessoas, roubar, matar, mentir, adulterar, sei lá, tantas outras práticas, né? É natural, é algo do seu cotidiano, já está enraizado nela. E aí, o apóstolo Tiago está dizendo então para nós que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós vamos ser tentados não pelo diabo, mas por aquelas práticas que já eram corriqueiras na minha e na sua vida. Então, o que eu peço para que você faça é para que você avalie quais eram as práticas que eram para você tão corriqueiras no seu dia a dia, antes de nascer de novo. E você vai perceber que a sua luta diária por santificação, por deixar com que o Espírito Santo te convença e te liberte desse pecado, tem a ver com pecados que você já tem como enraizado em você. Vão acontecer outras tentações? Lógico que sim, eu não estou dizendo que não, mas o que o apóstolo Tiago está dizendo é que na maioria das vezes, ou quase que 100% das vezes, o homem ele